bem-vindos à parte 15 dos Espíritos Contam a História de Rosa no Submundo. E como a gente falou na última parte, 14, a gente não, né, ele agora, o Ravidapta parou de fazer as perguntas para Rosa, ela parou de realmente revelar muita coisa do mundo espiritual, e agora ele vai continuar no diário dele. E ele começa assim: e foi no dia, no primeiro dia, no dia 6 de Tevet, Tevet é lá por janeiro, para quem quer saber, que veio pernoitar na minha casa a jovem Caton. Quem era a Caton? Nem lembro mais. É a que tá com o Dimbuco da Rosa, beleza? Ela e a mãe dela vieram pro quarto, né, lá da casa da Ravidapta. Ele abrigou as duas e ele ordenou a Rosa que ela fosse para o Beidin, pro julgamento dela, que toda noite ela ia, não lembro se alguém sabe, se alguém lembra disso. Toda noite ela ia, só que ele falou: dessa vez você vai só 11 da noite. Eu quero que você vá 11 da noite. Ok? Ele falou isso. E assim ela fez. E chegou às 11 da noite e a menina estava dormindo. A menina estava adormecida, dormindo, legal. E ele diz que ele entrou lá no quarto dela para ver se a Rosa estava lá ou se a Rosa já tinha subido pro Beidin. E ele chamou: Rosa, Rosa, Rosa. E ele não ouviu nada. Agora vem a parte pesada. E de repente ele diz que ele ouviu... Ele estava falando com ela, imagina, ele e Rosa, né? Ele e a Catona. De repente ele ouve do ouvido esquerdo dele aqui uma voz assim, bem quietinha, sussurrando: a Rosa se foi. A Rosa se foi. E ele fala assim: ele falou: sai de mim! Ele falou: não, calma. É que o tom de voz que você falou parece que não. se assustou. Eu já teria ido embora da casa, teria falado adeus, minha esposa já teria falado: adorei lhe conhecer, estamos bem, tchau. Entendeu? Ai, cara. Até foi, né? Até a câmera vai. A câmera foi, acho que tem alguma coisa ali. Até a câmera vai. A câmera, o espírito tá querendo falar, estou. Então olha só, aí de repente ele ouve de novo essa voz sussurrando pra ele, falando: Yitzhak Rimah, Yitzhak Rimah, Yitzhak Rimah. Ele fala, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, falar, aqui quem tá falando é o Yitzhak Rimah. Yitzhak Rimah é um nome e um sobrenome. Ele fala o seguinte: eu nem chamado, eu ouvi, mas eu não entendi qual foi a Kavaná. E qual é o Kesher, qual é a relação desse tal de Yitzhak Rimah para que eu tava chamando a Rosa. E ele falou: não, deixa eu te explicar. Aí ele começou a ouvir melhor esse Yitzhak Rimah, falando: eu sou um anjo responsável agora por guardar o lugar da Rosa nesse corpo até que ela volte do Beidin. Interessante. Ele falou: pois agora não sobrou com a Rosa senão um só anjo responsável, que é o anjo que está à esquerda dela, e o nome dele é Tzalar Ben Rahamah. Você vê que é nome de gente. Uhum. A gente vai entender daqui a pouco o que é nome de gente. Mas ele fala uma coisa interessante. Ele fala isso, ele falou: olha só, no início a gente falou que eram 4 anjos que estavam com a Rosa. Você vê que ao longo desse tikkun, desse concerto da Rosa, também o número de anjos que batem nela diminui. Uau. E ele falou, olha, só sobrou esse Tzalar. Como esse Tzalar Ben Rahamah foi com ela pro Beidin, que tem que ter sempre um anjo pelo menos acompanhando ela pro Beidin, então não ficou sem ninguém, e aí eu tô aqui para guardar o espaço dela, né? Sabe como é aquela pessoa que, aqui em Israel tem muito, aquela pessoa que fica em cima do estacionamento, sabe? Da vaga ali, tô guardando pra pessoa, que tem muito. Mas pode guardar o lugar dela? Pô, que sacanagem. Pelo visto sim, tá vendo? A gente tá aprendendo muito. O que deixa ela já entrou, já conquistou a dela, ninguém tira. Ninguém tira, filho. Não é assim. Tu acha que é baderna lá em cima? Tu acha que é baderna no mundo espiritual? Tudo certinho. O que deixa ela já vagarosa? Ele falou o seguinte: e para que não tenha blá blá blá, ok. Olha só que interessante, ele falou: e para que não tivesse nenhum lugar esse lugar da Rosa que ela conseguiu adquirir sem um shomer, sem um guarda, me chamou, quem chamou ele, para guardar o seu lugar até que ela voltasse do Beidin. Peraí, a Rosa tem o poder de chamar o anjo? Não, ela tem essa força que quem chamou, já vão entender. Agora vem: pois nós éramos 3 amigos queridos
um com o outro, e nós, inclusive, fazíamos bondades um com o outro. Eu, Yitzhak ben Rimá, o Tzalach ben Rahamá, que foi o anjo que foi com a rosa, sabe, Vessasson ben Rivka, e o Sasson ben Rivka, ou seja, eram esses 3 anjos que cuidavam da rosa, que certificavam que ela não saísse do lugar, que batia quando tinha que bater e tal, não sei o quê. Batrilá, aí tem a nível de Tzalar Sasson. Ó, no início, eu e o Tzalar e o Sasson éramos os anjos responsáveis pela rosa. Um à direita, um à esquerda e um atrás dela. Veilel ben Serach, ó, e o Ilel, filho de Serach, que já morreu. Interessante. Que já morreu depois que a rosa falou o seu nome. No quinto dia depois que já estava que o Rav começou a fazer os Ihudim, o Eapakidaleno, ele era o responsável sobre a gente, ou seja, daqui completando 4 pessoas, olha só, 4 pessoas não, 4 anjos responsáveis por bater nela. Mas ela perdeu, amigos. Eles eram amigos, olha que interessante, e o anjo que estava sobre eles, que era eu falei aqui o nome dele, Sasson, não. Miriam, fecha a porta e vai dormir. O Ilel. E o Ilel ben Sera. Fecha a porta agora. O Ilel ben Sera, que era o anjo que estava acima desses 3. Como se fosse uma delícia, gente. Quarentena com crianças, elas adoram. O Ilel ben Sera, que era o anjo que estava em cima desses 3, ele saiu. Ele morreu. Ele tá dizendo, Niftar. Ele faleceu quando ela falou o nome dela. Foi um concerto tão grande para ela que ela se livrou na hora. Ela matou um anjo que batia nela. Uau. Então vocês estão sabendo. Quem são esses anjos que estão batendo nela? A gente já vai entender um pouquinho mais. Que agora o Rav está conversando com esse anjo, ele vai querer saber um pouquinho mais sobre eles e é o que a gente vai começar a estudar. Quem são esses anjos que estão batendo na pessoa? Esses responsáveis? O que eles fazem? Como comem? Onde andam? Essas e outras perguntas. Se nossos filhos deixarem. Se os nossos filhos deixarem, exatamente. E esse era o Pagdaré. O Beit Guidarosa chamar. Isso eu falei, ó. E no momento que disse Rosa, o nome dela, também foi embora um outro anjo, que era Sasson ben Rivka. E o Sasson ben Rivka, que era o anjo que ficava, se não me engano, atrás dela, na Sememunela e Shechad Nikrat Salar ben Yosef. Ó, fez o seguinte, ele se tornou, esse aí foi transferido. Ok? Estão se matando ali, tá ótimo. E Ilel ben Sera morreu. Né? O Sasson ben Rivka foi transferido. Foi transferido para um outro cara que eu falei aqui, que era o Tzalar ben Yosef. O Tzalar ben Yosef a gente vai entender mais tarde o que aconteceu com ele, por que foi transferido para ele. Ok? E só sobraram no caso 2. Quem eram os 2? Era o Yitzhak Rimá, que foi quem estava guardando, e o outro que era o... E quem chamou ele para vir? Ficar no lugar para guardar? Logo daqui a gente entende que foi o Tzalar ben Rahamá que chamou ele. Porque o Tzalar ben Rahamá, como sendo um anjo responsável, ele pode ir procurar esse Yitzhak Rimá, falar aqui, brother, guarda aqui pra gente enquanto eu vou lá com a Rosa, depois tu volta aqui já vai ter o lugar dela guardado. Beleza? Beleza. Fechou. Entendeu? O Sasson não se mandou. O Sasson não era tão amigo dele, né, pelo visto. Foi para outro cara que estava se ocupando, que era Tzalar ben Yosef. Por quê? Para fazê-lo sofrer numa doença dos olhos. Ou seja, daqui a gente aprende que esse Tzalar ben Yosef estava vivo, não estava morto. Então esse anjo responsável, não necessariamente ele foi com uma pessoa morta, mas também com uma pessoa viva, para fazer a pessoa sofrer. Uau. Porque não tem como a pessoa sofrer nada nesse mundo se um anjo vem e não trabalha em cima dela. Porque, eu bati numa pedra e eu caí. Quem foi que botou aquela pedra? Foi um anjo. Filho! Tem anjos que eles fazem isso, para fazer caparar na pessoa. Esse anjo vem e começa a fazer... Pô, tô com uma dor nos olhos. É um debug? Não necessariamente. Olha só o que tá falando aqui no caso. Não foi um debug. Foi um anjo que fez. Peraí, então o anjo também pode entrar dentro da pessoa e pode fazer isso? Já vamos responder essa pergunta. Uau. E ele fala o seguinte, que isso, que ele fez uma proibição, obviamente uma proibição ligada aos olhos, ficou vendo e tal. Olha só que pesado, foi decretado sobre ele ficar 6 meses com uma dor nos olhos. 6 meses com dor nos olhos, quer dizer, insuportável, quase tão insuportável quanto esse grito das crianças. Entendeu? Praticamente.
E depois que o Beidin já consertou e costurou roupas para a Rosa, ela ganhou roupas, viu? Ela foi lá na como é que fala? Jorge Armani. Né? A criança aqui tá uma delícia. Vem, Miriam, vem! Ó, como é que tava esse amor? Ó, como o Ravel da Ptaia entra na aula e faz silêncio. Como o Ravel da Ptaia já vai falar, ele não falou ainda, ó, já saiu do foco de novo. Já. Quanto tempo tem, mamãe, com esses 10 minutos e de puro sofrimento. Gama Nialat, ó, eu também fui. Agora vocês entendem porque a gente ficou tanto tempo sem gravar, tá? Isso é, ó, pra constar que não é que estávamos, né, sem fazer nada. 1h20 da manhã. 1h20 da manhã e você vê o desespero, gritos. Miriam, agora não, depois. Daqui a 3 minutos e meio você pode falar. Vegama Nialat Sasson, ó, e eu também fui com Sasson, ou seja, o Yitzhak Rimah. Veshneinu Ainomnim, ó, Ala Tzalah Ben Yosef. E nós dois tivemos também com esse tzalar. Assim ele está falando. Ele está descrevendo tudo para adaptar. E depois que ele pagou esses 6 meses, Nelê lá no Mealá, a gente foi embora. Ou seja, você vê que tem o decreto, são 6 meses que ele teve que cumprir. Cumpriu 6 meses de dor, a doença saiu sozinha, ou seja, o anjo parou de perturbar. E os outros 2 anjos estavam com ele e também saíram. Então, quer dizer, a gente vê daqui o que está escrito explicitamente em Maseret Avodazará, na página 55b, que no momento certo, Hashem manda o médico certo, com o remédio certo, a pessoa se cura. É um decreto, é tudo um decreto. Legal? Tem tempo ainda ou não? Mais 3 minutos. 3 minutos, beleza, vamos continuar. Foi. Ele falou, e eu, o escritor, ou seja, eu, Ravel da Ptaia, eu não sabia se tinha em Bagdá um homem chamado Tzalah Ben Yosef. E eu me consultei com o Rav Shimon Agassi, o famoso Rav que escreveu Bnei Aharon, que é a explicação sobre, a melhor explicação que existe sobre o Shara Gilgulim. Ele fala, e o Rav Shimon Agassi me confirmou que sim, tinha um senhorzinho de idade chamado Tzalah Ben Yosef. E ele falou, vê a Paquida, Sherayalen, e o responsável, o responsável que estava sobre a gente, Mikvar Nikra Elel Ben Sera, que era o Elel Ben Sera, Varmet, ele morreu. E o que aconteceu que ele morreu? Cara, como é que a pessoa pode morrer? O anjo morreu. Pra onde ele vai? Bateu no Minaolam. Ele foi anulado. O famoso extirpado desse mundo. Uau. Ele é esquecido por completo. Coitado. Que Melel Xixi. Que na noite de sexta-feira, no dia 6 de Kislev. Então não é bom ser um anjo. Não é bom ser esse tipo de anjo. Não é todo esse tipo de anjo. Não é bom. Entendeu? E Asher Igida Rosa de chamar, quando a Rosa disse o seu nome, ela disse no dia 6, o Bale Afkeden Merhalom Vekit Makarabá, ó, o ele veio e ficou doente. O anjo ficou doente, olha que interessante. Acabou? Acabou o tempo? Tá acabando. Então, a gente estava, essa foi a parte 14 ou a parte 15? Eu já tô 15. Então, se Deus exata chegando na parte 16, com meu filho chorando ao canto, nós voltaremos e falaremos mais sobre Não vamos acalmar. Rosa no Sururu.